Londres, 1924. O inverno castigava a cidade com especial crueldade naquela véspera de Natal, acentuando o contraste entre dois mundos. De um lado, a fábrica têxtil Carter e Associados, onde centenas de operárias enfrentavam o frio em seus aventais gastos. Do outro, a imponente mansão Carter, protegida por seus muros altos e jardins impecáveis. Entre as costureiras, Rose Collins se destacava. Aos 22 anos, sua beleza discreta sobrevivia ao uniforme simples, cabelos loiros sempre escapando do coque cuidadoso, olhos verdes que mesclavam determinação e preocupação. O burburinho na fábrica era tenso. Rumores de demissões circulavam pelos corredores estreitos entre as máquinas de costura. Na mansão, James Carter observava a neve cair através das janelas francesas de seu escritório. Aos 34 anos, sua figura impunha respeito, alto, aristocrático, de olhos verdes tão frios quanto o mármore que decorava sua casa. Enquanto analisava relatórios sobre sua escrivaninha de mogno, não imaginava que o destino estava prestes a entrelaçar esses dois mundos de maneira irreversível. A lareira crepitava, aquecendo o ambiente enquanto James analisava relatórios sobre sua escrivaninha. Números e gráficos que moldariam o destino de centenas de funcionários. Desde cedo, aprenderá que sentimentos não tinham lugar nos negócios, uma lição amarga que custará a fortuna de seus pais uma geração antes. O relógio no corredor badalou 4 horas, o som grave ecoando pela mansão silenciosa. Na fábrica, esse mesmo horário era marcado pelo apito estridente que encerrava mais um turno. Dois mundos distintos, prestes a se cruzar de forma inesperada. Na fábrica, o supervisor, um homem baixo de óculos redondos, aproximou-se hesitante da máquina onde Rose trabalhava. Em suas mãos, um envelope com o timbre da Carter e Associates. Seu rosto carregava o peso de más notícias. Senhorita Collins, chamou o supervisor, a voz quase perdida em meio ao ruído das máquinas. Pode me acompanhar até minha sala? Rose sentiu o coração apertar. Ao seu redor, as costureiras baixaram os olhos, mas o silêncio delas falava mais que palavras. Todas sabiam o que significava ser chamada à sala do supervisor naquela tarde. Com as mãos trêmulas, Rose ajeitou os fios de cabelo desalinhados e seguiu o homem pelos corredores estreitos. O cheiro de óleo e tecido novo, que antes parecia familiar, agora sufocava. Senhorita Collins, começou ele, estendendo um envelope com hesitação. Devido aos cortes. Estou demitida. Sua voz tremia, mas o queixo permaneceu erguido. Na véspera de Natal. Rose pegou o envelope com dedos dormentes. Sentiu o peso das palavras que destruiriam o Natal de sua família. Seu pai, antes forte, agora confinado a uma cama após o acidente na mineração. Sua mãe, que dedicava cada momento a cuidar dele e da pequena Emma. Como poderia voltar para casa e dizer que havia perdido o único sustento da família? A raiva começou a crescer em seu peito, contrastando com o frio que se infiltrava pelas janelas mal vedadas da fábrica. Não era justo. Não era humano. Guardando seus poucos pertences, o dedal de prata da avó, as agulhas organizadas, os retalhos separados para Emma, uma ideia começou a surgir. James Carter, o proprietário da fábrica. Um nome sussurrado entre as operárias como o de uma entidade distante, fria como o inverno que congelava Londres. Sua mansão, diziam, ficava no bairro mais elegante da cidade. Não vou aceitar isso calada. Rose exclamou, apertando o dedal no bolso até os dedos doerem. Iria até a mansão Carter confrontar o homem que, com uma simples assinatura, havia arruinado o Natal de tantas famílias. A mansão Carter. Onde fica? Perguntou, com uma determinação que Sarah nunca ouvirá antes. Rose, não. Sarah empalideceu. Você não pode. Posso. E vou.
Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Alguém precisa mostrar a ele que não somos apenas números. Cada demissão tem um rosto, uma história, uma família. Ajeitando seu casaco fino sobre os ombros, ela saiu para a noite que já começava a cair. A neve agora caía mais forte, e seus sapatos gastos mal a protegiam do frio que subia do chão congelado. Mas Rose mal sentia o desconforto físico. A raiva e a determinação que a moviam eram mais fortes que qualquer sensação de frio ou medo. O caminho até a mansão Carter parecia interminável. Cada passo pela neve endurecida atraía olhares de desaprovação das pessoas bem vestidas ao seu redor. O vestido simples de Rose e o casaco remendado denunciavam sua origem humilde, mas ela ergueu o queixo, desafiadora. Que olhassem! James Carter também haveria. Diante dos imponentes portões da mansão, sua coragem vacilou por um instante. O que fazia ali, invadindo o Natal de um homem que talvez nem soubesse de sua existência? Mas então pensou em Emma e no presente que não poderia comprar, em seus pais que dependiam dela. A raiva queimou mais forte, impulsionando-a a tocar a campainha. O som ecoou pelo jardim silencioso. Com o coração disparado, Rose esperou. Quando a porta se abriu, lá estava ele, James Carter, olhando-a diretamente nos olhos. O impacto do encontro atingiu os dois como uma corrente elétrica. James não era nada como Rose havia imaginado. Esperava encontrar um homem mais velho, talvez de cabelos grisalhos e expressão severa. Em vez disso, deparou-se com um homem jovem, não mais que 35 anos, alto e imponente. Seus olhos verdes, da mesma cor dos dela, a fitavam com uma intensidade perturbadora. Vestia um hobby de casa elegante sobre roupas finas, e seus cabelos escuros pareciam levemente desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles momentos antes. Pois não? Sua voz grave cortou o ar como gelo. A fábrica tem um departamento apropriado para reclamações. E já passou do horário comercial. Não saio daqui até falar com o senhor. Rose manteve-se firme, mesmo tremendo de frio. O senhor acabou com o Natal de dezenas de famílias com uma única assinatura. O mínimo que pode fazer é me ouvir. James deu um passo à frente, sua figura imponente bloqueando a entrada. Seus olhos verdes, normalmente frios, faiscaram com irritação. Senhorita, está invadindo uma propriedade privada. Posso chamar a polícia agora mesmo. Chame, desafiou Rose, erguendo o queixo. Assim eles também poderão ouvir sobre as condições da sua fábrica. Sobre como o senhor trata seus funcionários como números em uma planilha. Algo na coragem daquela jovem, ou seria sua audácia? Fez James hesitar. Anos de negócios nunca o haviam preparado para uma confrontação tão direta, tão honesta. Foi então que notou como ela tremia, não apenas de frio, mas de febre. Suas faces estavam coradas de um modo que não parecia natural, e seus olhos, embora desafiadores, tinham um brilho febril. Meu Deus, você está ardendo em febre, exclamou ele, sua voz perdendo a máscara de indiferença. Senhora Hopkins, chamou em voz alta, enquanto ajustava Rose em seus braços. Senhora Hopkins, venha depressa. O som de passos apressados ecoou pelos corredores da mansão, e logo surgiu uma senhora de meia-idade, com cabelos grisalhos presos num coque impecável e expressão severa. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena incomum. Seu patrão, sempre tão controlado e distante, segurando uma jovem desconhecida em seus braços. Pelos céus! O que aconteceu? Perguntou a governanta, já se aproximando com eficiência. Prepare o quarto de hóspedes imediatamente, ordenou James, sua voz misturando preocupação e autoridade. E chame o Dr. Morrison. Ela está com febre alta. Não precisa, murmurou Rose, tentando se desvencilhar, mas seu corpo não obedecia.
Eu só preciso. Você não está em condições de decidir o que precisa, cortou James, sua voz mais suave do que pretendia. Havia algo na vulnerabilidade daquela jovem que despertava nele um instinto de proteção que não sabia que possuía. A senhora Hopkins já subia as escadas, eficiente como sempre. Vou preparar compressas frias também, disse ela por cima do ombro. E um chá de ervas para baixar a febre. James carregou Rose pelo amplo corredor da mansão, sentindo como ela estava leve em seus braços, como seu corpo pequeno se encaixava perfeitamente contra seu peito. O perfume suave de seus cabelos, uma mistura de lavanda com algo doce que ele não conseguia identificar, o perturbava de uma maneira inexplicável. Minha família, murmurou Rose, seus olhos lutando para permanecerem abertos. Eles vão ficar preocupados. Não se preocupe, murmurou James, surpreendendo a si mesmo com a gentileza em sua voz. Mandarei alguém avisá-los imediatamente. Agora você precisa descansar. A senhora Hopkins já havia preparado o quarto, um dos mais confortáveis da ala de hóspedes, com uma grande cama de dossel e cortinas de veludo azul. O fogo crepitava na lareira, aquecendo o ambiente, e velas perfumadas lançavam uma luz suave sobre os móveis elegantes. Com cuidado, James depositou Rose na cama. Seus dedos roçaram acidentalmente o rosto dela ao afastar uma mecha de cabelo loiro, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como uma simples costureira, que havia invadido sua casa para confrontá-lo, conseguia despertar nele sensações que há anos mantinha adormecidas. Vou cuidar dela agora, senhor, disse a senhora Hopkins, aproximando-se com compressas e uma bandeja com chá. Havia um tom diferente em sua voz, uma mistura de surpresa e algo que parecia aprovação ao ver a preocupação genuína de seu patrão. Sim, claro, respondeu James, relutante em se afastar. Enviarei Thomas para avisar a família dela e buscar o médico. E senhora Hopkins? Sim, senhor? Cuide bem dela, pediu, seu tom revelando mais emoção do que pretendia. James deixou o quarto, mas não conseguiu ir muito longe. Parou em seu escritório, ao lado da biblioteca, de onde podia ouvir os passos da senhora Hopkins indo e vindo pelo corredor. Serviu-se de um copo de uísque, mas não bebeu, ficou apenas observando o líquido âmbar, perdido em pensamentos. Por que aquela jovem o afetava tanto? Já havia enfrentado dezenas de situações difíceis nos negócios, já tinha sido confrontado antes, mas algo em Rose Collins era diferente. Talvez fosse a coragem em seus olhos verdes, a forma como o enfrentará sem medo, mesmo estando claramente doente. Ou talvez fosse a vulnerabilidade que percebera por trás de sua fachada de bravura. No quarto de hóspedes, a senhora Hopkins cuidava de Rose com uma eficiência nascida de anos de experiência. Trocou suas roupas molhadas por uma camisola de algodão fino, uma das melhores do enxoval da casa, e aplicava compressas frias em sua testa enquanto murmurava palavras de conforto. A febre está muito alta, comentou a governanta quando James, não aguentando mais a espera, voltou ao quarto. Mas o chá de ervas já deve começar a fazer efeito. Rose se agitava na cama, murmurando palavras desconexas em seu delírio febril. Emma, o presente de Natal, papai precisa dos remédios. James sentiu seu coração apertar. Aproximou-se da cama, observando o rosto delicado marcado pela febre. Os cabelos loiros espalhados sobre o travesseiro formavam um halo dourado, e suas faces estavam coradas pela temperatura alta. Senhor, chamou a senhora Hopkins suavemente, se me permite dizer, nunca o vi assim tão preocupado com alguém. James não respondeu imediatamente. Como poderia explicar algo que nem ele mesmo entendia? Ela é diferente, disse por fim, sua voz baixa. Há algo nela. O som de passos no corredor anunciou a chegada do Dr. Morrison, um senhor de cabelos brancos e expressão bondosa que atendia a família Carter há anos. Após examinar Rose cuidadosamente,
Seu diagnóstico foi preciso. Gripe forte, agravada por exaustão e exposição ao frio. Ela deve ter ignorado os sintomas por dias, provavelmente para não perder dias de trabalho. Ela vai ficar bem? Perguntou James, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. Com os cuidados adequados, sim. Mas precisará de repouso absoluto por alguns dias. Deixarei os medicamentos necessários. Nesse momento, Thomas, o mordomo, retornou de sua missão. Senhor, encontrei a família da senhorita Collins. Informei que ela está sendo bem cuidada e que o médico já foi chamado. Eles estavam muito preocupados, mas ficaram aliviados em saber que ela está em boas mãos. James assentiu, grato pela eficiência de seus empregados. Voltou sua atenção para Rose, que parecia mais calma agora que o chá e os medicamentos começavam a fazer efeito. Seu rosto estava mais sereno, e sua respiração mais regular. Senhora Hopkins, chamou ele, tomando uma decisão súbita. Quero que envie uma cesta de Natal para a família Collins imediatamente. Coloque alimentos, vinho, presentes e não esqueça uma boneca para a irmã mais nova. A governanta sorriu discretamente, observando a mudança em seu patrão. Em 15 anos trabalhando para James Carter, nunca ouvira demonstrar tanta preocupação por alguém. As horas daquela noite de Natal se arrastavam. James tentava se concentrar nos documentos em sua escrivaninha, mas seus pensamentos insistiam em voltar para a jovem que repousava no quarto de hóspedes. Por que aquela costureira o afetava tanto? Por que não conseguia esquecer o fogo em seus olhos quando confrontara, a coragem em sua voz mesmo quando estava prestes a desmaiar? Perto da meia-noite, Rose acordou desorientada. Demorou alguns instantes para reconhecer onde estava: o quarto elegante, a cama macia, o fogo crepitando na lareira. A senhora Hopkins, que tricotava numa poltrona próxima, logo se aproximou. Como está se sentindo, querida? Confusa, admitiu Rose, sua voz ainda fraca. Eu realmente enfrentei o Sr. Carter. A governanta sorriu, ajustando as compressas em sua testa. Sim, e devo dizer que foi bastante corajoso de sua parte. Embora um tanto imprudente, considerando seu estado. Rose fechou os olhos, mortificada. Ele deve me achar uma tola atrevida. Ao contrário, respondeu a senhora Hopkins, seu tom suavizando. Nunca vi o Sr. Carter tão preocupado com alguém. Ele mesmo carregou você até aqui e insistiu que tivesse os melhores cuidados. Nos dias que se seguiram, Rose permaneceu de cama, recuperando-se lentamente. James mantinha-se distante, recebendo notícias apenas através da senhora Hopkins. Passava horas em seu escritório, tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente sempre voltava para a jovem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Como poderia enfrentar aquela costureira que o desafiara tão abertamente? Ele, que sempre se orgulhara de sua frieza nos negócios, agora se pegava pensando nas famílias por trás dos números em suas planilhas. Pior ainda, não conseguia esquecer a coragem nos olhos dela, a forma como enfrentará mesmo doente, defendendo não apenas a si mesma, mas todos os seus funcionários. O senhor parece perturbado, comentou a senhora Hopkins uma noite, ao trazer-lhe o chá. A senhorita Collins perguntou pelo senhor hoje. James sentiu seu coração acelerar, mas manteve o rosto impassível. Como ela está? Melhorando. Mas talvez uma visita sua ajudasse em sua recuperação, sugeriu a governanta, com a liberdade de quem o conhecia desde menino. James passou a mão pelos cabelos escuros, num gesto de inquietação. E o que eu diria a ela, senhora Hopkins? Desculpe por ter arruinado seu Natal, mas obrigado por me mostrar o quanto sou insensível. A governanta sorriu com sabedoria. Talvez pudesse começar oferecendo uma xícara de chá. A senhorita Collins tem passado as tardes na biblioteca.
parece que encontrou alguns livros de poesia que a interessaram. A menção aos livros despertou a curiosidade de James. Que tipo de leitura atrairia uma jovem costureira? A imagem de Rose, absorta em um de seus volumes preferidos, não lhe saía da mente. Na tarde seguinte, James entrou na biblioteca, guiado por uma curiosidade que ele ainda relutava em admitir. Encontrou Rose sentada perto da janela, a luz suave do inverno envolvendo seus cabelos dourados como um halo, enquanto ela segurava um livro com delicadeza. Um livro refinado para uma costureira, disse ele, quebrando o silêncio. Rose levantou os olhos para ele, mantendo a cabeça erguida com dignidade. O saber não pertence a ninguém, Sr. Carter. Assim como o respeito. James hesitou, pego de surpresa pela firmeza em sua voz. Um leve rubor coloriu suas faces enquanto ele se aproximava. Meu pai costumava dizer que as palavras podem ser o maior conforto de todos, especialmente para quem não tem nada. Rose inclinou levemente a cabeça, estudando-o por um momento. É uma lição que ele ensinou bem. Algo naquela simplicidade sincera o tocou de forma inesperada. Ele percebeu o quanto havia subestimado aqueles que trabalhavam para ele, presos em suas próprias batalhas silenciosas. Um sorriso surgiu nos lábios de James, carregado de algo que ele não conseguia nomear. Como a jovem que desafiou o patrão sob a neve naquela noite, Rose corou levemente, mas não desviou o olhar. Talvez. Mas acho que ambos aprendemos algo naquela noite, não foi? Ele assentiu, impressionado com a franqueza dela. Acredito que sim. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, menos tenso, mais carregado de possibilidades. James observou como a luz do fim de tarde brincava com os tons de dourado nos cabelos dela, como suas mãos pequenas seguravam o livro com delicadeza. Aceita uma xícara de chá, ofereceu ele, surpreendendo a si mesmo. Poderíamos discutir mais sobre poesia, se quiser. Foi apenas na véspera de Ano Novo que seus caminhos se cruzaram novamente. Rose, já mais forte, havia insistido em deixar o quarto para agradecer pessoalmente antes de partir. Encontrou James na biblioteca, cercado por livros e documentos. Sr. Carter, chamou ela suavemente. Ele ergueu os olhos dos papéis, e algo em seu olhar mudou ao vê-la. Rose estava diferente, ainda pálida, mas seus olhos haviam recuperado o brilho. Usava um vestido simples emprestado pela Sra. Hopkins, e seus cabelos loiros estavam soltos sobre os ombros. Senhorita Collins, respondeu ele, levantando-se. Não deveria estar de pé ainda. Estou bem melhor, graças aos seus cuidados, ela hesitou. Vim agradecer e também me desculpar pelo modo como o tratei. James fez um gesto dismissivo. Não há necessidade. Suas palavras, embora duras, tinham verdade nelas. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Rose percebeu que estava torcendo nervosamente as mãos e forçou-se a parar. James, por sua vez, lutava contra o impulso inexplicável de se aproximar mais. Pretende partir então? Perguntou ele, tentando manter o tom neutro. Sim, preciso voltar para minha família. Eles devem estar preocupados, apesar dos seus mensageiros terem avisado. Rose hesitou, seu rosto demonstrando o conflito interno que sentia. Sr. Carter, é muito gentil, mas não posso simplesmente ficar. Minha família depende de mim, e agora sem meu emprego na fábrica. James endireitou-se, seu rosto assumindo a expressão séria que costumava usar para negócios. Sobre isso, estive pensando. A forma como foi conduzida sua demissão não foi apropriada. Gostaria de lhe oferecer seu posto de volta. O quê? Rose o encarou, surpresa. Na verdade, continuou ele, levantando-se e caminhando até a janela, depois de nossas discussões,
percebi que preciso de alguém que entenda realmente como é trabalhar na fábrica. Alguém que possa supervisionar as condições de trabalho e sugerir melhorias. Rose piscou, tentando processar o que estava ouvindo. O senhor está me oferecendo uma promoção? Estou oferecendo uma oportunidade. Para você e para mim. Ele se virou para encará-la. Você me mostrou que preciso mudar a forma como administro as fábricas. E preciso de alguém que não tenha medo de dizer a verdade, mesmo que seja difícil de ouvir. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Rose podia sentir seu coração batendo forte no peito. A oferta era tentadora, não apenas pelo salário que certamente seria maior, mas pela possibilidade real de fazer diferença na vida de suas antigas companheiras de trabalho. E se eu aceitar, disse ela finalmente, como posso ter certeza de que não serei apenas uma figura decorativa? Que minhas sugestões serão realmente ouvidas? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de James. Considerando que você invadiu minha casa numa noite de Natal para defender seus direitos, acho que a questão é: como eu poderia não ouvi-la? Rose não pôde conter um sorriso, embora tentasse manter-se séria. Nesse caso aceito. Mas com uma condição. E qual seria? Quero que todas as funcionárias demitidas também tenham a chance de voltar. E que implementemos melhorias nas condições de trabalho, começando por um espaço adequado para refeições e períodos de descanso. James a observou com uma mistura de admiração e algo mais, algo que fez o coração de Rose bater ainda mais rápido. Sempre pensando nos outros, não é, senhorita Collins? Alguém precisa fazê-lo, respondeu ela suavemente, sustentando seu olhar. O momento entre eles se estendeu, carregado de uma energia que nenhum dos dois ousava nomear. A neve continuava caindo lá fora, mas dentro da biblioteca, algo novo começava a florescer, algo que ia muito além de um simples acordo profissional. Nos dias que se seguiram, James e Rose caíram em uma rotina que misturava trabalho e momentos de descoberta mútua. Pela manhã, visitavam a fábrica juntos, onde James surpreendia a todos com seu novo interesse pelo bem-estar das funcionárias. As antigas operárias, recém-readmitidas, mal podiam acreditar na transformação do patrão antes tão distante. À tarde, reuniam-se na biblioteca para discutir as mudanças e planejar novas melhorias. Mas cada vez mais, as conversas profissionais davam lugar a discussões sobre literatura, música e suas vidas. James descobriu que Rose tinha um talento natural para a poesia, enquanto ela aprendeu que por trás de sua fachada severa, ele escondia um coração que ansiava por conexão. Nunca pensei que pudesse ser diferente, confessou ele uma tarde, enquanto observava a neve cair pela janela da biblioteca. Sempre acreditei que para ser um bom administrador, precisava manter distância de tudo e todos. Rose, que organizava alguns documentos na mesa próxima, ergueu os olhos para ele. E o que pensa agora? James virou-se para encará-la, e algo em seu olhar fez o coração dela acelerar. Agora sei que estava errado em muitas coisas. Foi nessa tarde que o destino decidiu mudar o curso de suas vidas. O sol de inverno atravessava os vitrais da biblioteca, pintando o ambiente com tons dourados e carmim. Rose, tentando alcançar um volume na prateleira mais alta, perdeu o equilíbrio. Em um movimento instintivo, James a envolveu em seus braços, impedindo sua queda. O tempo congelou. O calor do corpo dele contra o seu, o perfume masculino que a envolvia, o som de suas respirações, tudo se intensificou naquele momento. Rose podia sentir o coração de James batendo contra seu peito, tão acelerado quanto o seu próprio. Seus olhares se encontraram e algo mudou irrevogavelmente. Não eram mais patrão e funcionária, nobre e plebeia, eram apenas um homem e uma mulher, presos em um momento que parecia destinado desde o primeiro encontro. Rose, a voz de James saiu rouca, quase uma súplica. Suas mãos,
ainda em sua cintura, tremiam levemente. Se não quiser isso, precisa me dizer agora. Em resposta, Rose ergueu a mão até seu rosto. Seus dedos traçaram um caminho suave pela linha do maxilar, sentindo a textura da pele recém-barbeada. O toque fez James fechar os olhos por um instante, como se aquela carícia simples fosse intensa demais para suportar. Quando ele abriu os olhos novamente, o verde de suas íris estava escurecido de desejo. Lentamente, como se temesse quebrar o encanto do momento, inclinou-se em sua direção. O primeiro toque de seus lábios foi tão suave quanto o roçar de uma pena, um beijo que carregava toda a delicadeza do primeiro amor. Mas todo o desejo e tensão que haviam crescido entre eles não podiam mais ser contidos. O beijo aprofundou-se, transformando-se em algo visceral, desesperado. As mãos de Rose se enredaram nos cabelos escuros de James, enquanto ele a puxava ainda mais para perto, como se quisesse fundir suas almas. Foi o som estrondoso da porta da biblioteca se abrindo que os trouxe brutalmente de volta à realidade. Ali, emoldurados pelo portal de carvalho, estavam Lord e Lady Carter, recém-chegados de Manchester. O horror em suas expressões congelou a cena como uma fotografia macabra, o herdeiro dos Carter nos braços de uma simples costureira. James, a voz de Lady Carter cortou o ar como uma lâmina de gelo. Seus olhos aristocráticos percorreram a cena com evidente horror. Mãe-pai, James tentou manter a compostura, instintivamente colocando-se meio passo à frente de Rose. Não esperava vocês tão cedo. Lord Carter, um homem imponente de cabelos grisalhos e o mesmo olhar verde penetrante do filho, avançou pela biblioteca. Evidentemente. E vejo que aproveitou nossa ausência para confraternizar com a criadagem. Rose sentiu o golpe das palavras como uma bofetada. Suas faces queimavam de humilhação, mas manteve-se ereta, com a dignidade que sua mãe sempre lhe ensinara. Rose não é uma criada, James declarou, sua voz firme. Ela é minha assistente na administração da fábrica. E eu? Assistente? Lady Carter riu sem humor. É assim que estão chamando agora? James, querido, não seja ingênuo. Essa moça claramente está se aproveitando de sua posição para... Chega! A voz de James trovejou pela biblioteca. Não permitirei que falem assim dela. Rose é a mulher mais íntegra e corajosa que já conheci. Foi ela quem me fez ver os erros em nossa administração, quem me ajudou a transformar nossas fábricas em lugares mais humanos. E em troca ela conquistou seu coração, não é? Lord Carter interveio, sua voz carregada de sarcasmo. Muito conveniente. Rose não podia suportar mais. Com licença, murmurou, tentando passar pela porta, mas James segurou seu braço gentilmente. Não, Rose, fique. Não temos nada do que nos envergonhar. Tem razão, James, ela respondeu suavemente, lágrimas brilhando em seus olhos verdes. Você não tem nada do que se envergonhar. Mas eu não posso ser a razão de um conflito entre você e sua família. Antes que ele pudesse impedi-la, Rose deixou a biblioteca. O som de seus passos apressados ecoou pelo corredor, cada um deles levando um pedaço do coração de James. Ótimo, declarou Lady Carter, ajeitando suas luvas de renda. Agora podemos discutir seu futuro racionalmente. Se isso se espalhar... Meu futuro, James interrompeu, virando-se para encarar os pais. Meu futuro está saindo por aquela porta agora mesmo. Não seja ridículo. Trovejou Lord Carter. Você é um Carter. Tem responsabilidades, uma posição a manter. Se insistir nessa loucura. Se insistir, o quê? Desafiou James. Vão me deserdar? Pois façam-no. Todos esses anos administrei nossas fábricas pensando apenas em números, esquecendo que lidava com vidas humanas. Rose me fez lembrar o que é ter um coração,
e não vou perdê-la por causa de preconceitos ultrapassados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lady Carter levou a mão ao peito, chocada com a rebeldia do filho sempre tão obediente. Lord Carter, por sua vez, estudava James com uma expressão indecifrável. Você realmente a ama, disse finalmente. Não era uma pergunta. Mais do que achei possível amar alguém, respondeu James, sua voz suavizando. Se ao menos se dessem a chance de conhecê-la, entenderiam o porquê. Lady Carter trocou um olhar com o marido. Em 40 anos de casamento, nunca haviam visto seu filho demonstrar tanta paixão por algo, ou alguém. E quanto à fábrica? Perguntou Lord Carter, sua voz menos dura agora. Como tem sido sua administração desde que ela... Venha comigo amanhã, interrompeu James, aproveitando a primeira brecha de interesse genuíno do pai. Deixe-me mostrar as mudanças que implementamos. Os lucros aumentaram desde que melhoramos as condições de trabalho. As operárias são mais produtivas quando são tratadas com dignidade. Lady Carter sentou-se em uma poltrona próxima, removendo suas luvas delicadamente. Você realmente mudou, James. Sim, mãe. Graças a ela. Ele se aproximou dos pais, sua voz carregada de emoção contida. Rose me ensinou que ser forte não significa ser frio. Que podemos ser bem-sucedidos sem perder nossa humanidade. Um silêncio pensativo preencheu a biblioteca. Lord Carter caminhou até a janela, observando a neve que ainda caía lá fora. Quando conheci sua mãe, disse ele finalmente, meus pais também não aprovaram. Ela era filha de um comerciante, não tinha o pedigree adequado para os Carter. James e Lady Carter olharam surpresos para ele. Era a primeira vez que mencionava essa parte de sua história. O que estou tentando dizer, continuou ele, virando-se para encarar o filho, é que talvez estejamos repetindo os mesmos erros de nossos pais. Richard, murmurou Lady Carter, usando o primeiro nome do marido, algo que só fazia em momentos de grande intimidade. Não, ele ergueu a mão. Eleanor, veja nosso filho. Veja como fala dessa moça, como seus olhos brilham. E mais importante, veja o que ele se tornou por causa dela, um homem melhor, um administrador mais consciente. James não perdeu um segundo. Em minutos, estava em sua carruagem, cortando as ruas nevadas de Londres em direção à casa modesta dos Collins. Seu coração batia descompassado, temendo que pudesse ser tarde demais. Encontrou Rose em seu pequeno quarto, dobrando cuidadosamente as poucas roupas que tinha e colocando-as em uma mala desgastada. Rose, o que está fazendo? Perguntou ele, a voz grave quebrando o silêncio. Ela parou, evitando seus olhos. Vou para Bath. Minha prima conseguiu um emprego para mim lá. É melhor assim, James. Não quero causar mais problemas para você e sua família. Ele atravessou o quarto em 3 passos largos. Não. Você não vai a lugar nenhum sem mim. Mas seus pais... Começou ela, a voz embargada. Pelo contrário, interrompeu James, segurando suas mãos. Eles me mandaram buscá-la. Querem conhecê-la. Querem conhecer a mulher que conquistou o meu coração. Meus pais entenderam. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Rose, olhe para mim. Entenderam que o que sinto por você é verdadeiro, que você me transformou em um homem melhor. Rose tentou desviar o olhar, mas James tocou seu rosto suavemente, fazendo-a encará-lo. Não vou deixar que nada nos separe. Nem preconceitos, nem diferenças sociais, nem mesmo minha própria família. Volte comigo. James, ela hesitou, seu coração dividido entre o amor e o medo. E se seus pais nunca me aceitarem verdadeiramente, então terão perdido a chance de conhecer a mulher mais extraordinária que já existiu. Ele sorriu, enxugando uma lágrima que escorria pela face dela.
Mas eles querem tentar. Pediram para que eu a trouxesse de volta. A surpresa nos olhos de Rose foi genuína. Verdade. Meu pai me contou algo hoje sobre como conheceu minha mãe. Sobre preconceitos e arrependimentos, James aproximou-se mais, envolvendo-a em seus braços. Rose Collins, você mudou minha vida no momento em que invadiu minha casa naquela noite de Natal. Me fez ver o mundo com outros olhos, me ensinou que o amor não é fraqueza, é a maior força que existe. Rose sentiu seu coração derreter com aquelas palavras. Erguendo-se na ponta dos pés, tocou o rosto de James com carinho. Você também mudou minha vida, James Carter. Me mostrou que às vezes é preciso coragem para acreditar no amor. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia mais medo ou hesitação, apenas a certeza de um amor forte o suficiente para derrubar qualquer barreira. Quando voltaram à mansão Carter, encontraram Lord e Lady Carter no salão principal. Rose, embora nervosa, manteve-se ereta e digna. Para sua surpresa, foi Lady Carter quem deu o primeiro passo em sua direção. Senhorita Collins, começou ela, sua voz mais suave que antes. Acho que começamos da maneira errada. Gostaríamos de conhecê-la adequadamente como a mulher que trouxe luz de volta aos olhos de nosso filho. Naquela noite, diante da lareira do salão principal, as barreiras começaram a cair. Rose falou sobre sua família, sobre como seu pai, mesmo após o acidente na mineração, nunca perdeu a dignidade e o amor pela literatura. Contou sobre as noites em que ele lia poesia para a família, sobre como sua mãe a ensinou que verdadeira nobreza vem do caráter, não do berço. Lady Carter, aos poucos, descobriu-se encantada pela inteligência e graça natural da jovem. Lord Carter, por sua vez, impressionou-se com o conhecimento que Rose demonstrava sobre a administração da fábrica e suas ideias inovadoras para melhorar as condições dos trabalhadores. Sabe, disse ele, servindo-se de um pouco mais de vinho, quando construí meu primeiro negócio, tinha um sonho. Não era apenas sobre lucros, mas sobre criar algo que fizesse diferença na vida das pessoas. E é exatamente isso que Rose me ajudou a recuperar, completou James, seu olhar encontrando dela com adoração. As semanas seguintes foram como um sonho. A primavera chegava a Londres, derretendo a neve e trazendo novas promessas. Antes de preparar o pedido romântico que planejava, James sabia que precisava seguir a tradição, precisava pedir a bênção do pai de Rose. Numa tarde de sábado, vestido em seu melhor terno, James dirigiu-se à casa modesta dos Collins. Seu coração batia forte. Ele, que negociava milhares de libras sem pestanejar, sentia-se nervoso como um menino. A senhora Collins o recebeu à porta, seu rosto gentil iluminando-se com um sorriso de reconhecimento. A pequena Emma, que estava ajudando a mãe a arrumar a mesa do chá, correu para abraçá-lo. Já havia se acostumado com as visitas frequentes de James, que sempre trazia pequenos presentes e histórias para contar. Senhor Carter! Exclamou Emma, seus olhos brilhando. Trouxe mais um livro de histórias. Emma, repreendeu a senhora Collins suavemente, mas James sorriu. Hoje não, pequena. Vim falar com seu pai sobre algo muito importante. A senhora Collins pareceu entender imediatamente, suas mãos tremendo levemente enquanto arrumava o chale. Richard está na sala, disse ela, guiando-o. Vou trazer um chá para vocês. O Sr. Collins o recebeu na pequena sala de estar, sentado em sua poltrona habitual. Mesmo fragilizado pelo acidente, mantinha uma dignidade natural que James sempre admirou. Sr. Collins, começou James, sentando-se na cadeira indicada. Vim até aqui hoje para fazer um pedido muito especial. Da porta da cozinha, Emma e a Sra. Collins escutavam atentamente, mal contendo a expectativa. A menina segurava a mão da mãe com força, enquanto ambas tentavam não fazer barulho.
Imagino que seja sobre minha Rose, disse o Sr. Collins, seus olhos astutos estudando o jovem. Sim, senhor. James endireitou-se na cadeira. Sei que posso parecer presunçoso, vindo aqui após todo o histórico entre nossas famílias, mas amo sua filha. Amo sua força, sua inteligência, seu coração generoso. Gostaria de pedir sua permissão para casar com ela. Um pequeno suspiro escapou da Sra. Collins, e Emma teve que conter um gritinho de alegria. O Sr. Collins fingiu não ouvir, mantendo sua expressão séria. Sabe, Sr. Carter, quando Rose nasceu, prometi a mim mesmo que ela teria uma vida melhor que a nossa. Não em termos de riqueza, mas de felicidade. O senhor pode me garantir que fará minha filha feliz? Neste momento, a Sra. Collins não conseguiu mais se conter e entrou na sala, Emma em seus calcanhares. Richard, disse ela suavemente, veja como ele olha quando fala dela. É o mesmo olhar que você tinha quando me cortejava. James sorriu agradecido pela intervenção. Posso garantir que dedicarei cada dia da minha vida a fazê-la feliz. Rose mudou meu mundo, me fez um homem melhor. Prometo honrá-la, respeitá-la e amá-la por todos os dias de minha vida. E Rose vai morar num castelo como uma princesa? Perguntou Emma, seus olhos brilhando com a ideia romântica. Todos riram, e a tensão no ambiente se dissipou. Não exatamente um castelo, Emma, respondeu James carinhosamente, mas prometo que sua irmã terá todo o conforto e amor que merece. Então tem nossa bênção, disse o Sr. Collins finalmente, sua voz embargada pela emoção. A Sra. Collins já chorava abertamente, e Emma pulava de alegria. Mas lembre-se, acrescentou o pai de Rose, ela não é um pássaro para ser engaiolado, mesmo que a gaiola seja de ouro. Não, senhor, concordou James. Ela é uma força da natureza, e pretendo dar-lhe asas para voar ainda mais alto. Naquela noite, James levou Rose até o jardim de inverno. Para surpresa dela, encontrou o local transformado. Centenas de pequenas luzes formavam um caminho entre as rosas, e no centro, uma única rosa vermelha sobre uma mesa antiga. Reconhece esta mesa? Perguntou James. Rose tocou a madeira gasta. Surpresa! É da sala de costura da fábrica. A mesma mesa onde você trabalhava quando nos conhecemos. James pegou a rosa vermelha. Onde uma costureira corajosa mudou minha vida para sempre. Ele se ajoelhou, revelando um anel de esmeralda escondido entre as pétalas. Case-se comigo, Rose. Não porque é o certo ou conveniente, mas porque nunca mais quero ser o homem que era antes de te conhecer. Sim, respondeu ela entre lágrimas e risos. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu numa manhã perfeita de primavera. A antiga capela da família Carter estava decorada com rosas brancas e fitas de seda, e o sol entrava pelos vitrais coloridos, criando um espetáculo de luzes que parecia abençoar a união. Na sala anexa à capela, a Sra. Collins ajudava Rose com os últimos detalhes do vestido de renda francesa, presente de Lady Carter. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas enquanto arrumava o véu sobre os cabelos dourados da filha. Você está linda, minha menina, sussurrou ela, sua voz embargada pela emoção. Seu pai vai ficar tão orgulhoso. Emma, vestida como daminha em um delicado vestido rosa, não parava de rodopiar em frente ao espelho. Rose parece uma princesa de verdade, exclamava ela, fazendo todos sorrirem. Do outro lado da capela, James aguardava nervosamente no altar, tendo seu pai como padrinho. Lord Carter, normalmente tão austero, não conseguia esconder a emoção ao ver como seu filho havia se transformado. Lady Carter, sentada na primeira fila, usava seu melhor vestido de seda azul e secava discretamente algumas lágrimas com um lenço de renda. Quando a música começou, um silêncio reverente tomou conta da capela. Emma entrou primeiro, espalhando pétalas de rosas pelo corredor,
seu sorriso iluminando todo o ambiente. Em seguida, veio Rose, conduzida por seu pai. O Sr. Collins, mesmo apoiado em sua bengala, caminhava ereto, o peito estufado de orgulho. Ao seu lado, Rose irradiava felicidade em seu vestido de noiva. A Sra. Collins, já sentada ao lado de Lady Carter, segurava a mão da agora amiga, ambas compartilhando lágrimas de alegria. As duas mulheres, vindas de mundos tão diferentes, haviam encontrado uma em outra não apenas respeito, mas verdadeira amizade. James, ao ver Rose caminhando em sua direção, sentiu seu coração quase parar. Ela estava radiante, seus olhos verdes brilhando com amor e felicidade. Lord Carter, ao lado do filho, apertou discretamente seu ombro em um gesto de aprovação e apoio. Quando James a viu caminhando em sua direção, seu coração quase parou. Rose estava radiante, seus cabelos dourados enfeitados com pequenas flores brancas, seus olhos verdes brilhando com amor e felicidade. Prometo amá-la e honrá-la por todos os dias de minha vida, disse James, sua voz embargada de emoção. Prometo ser não apenas seu marido, mas seu parceiro, seu amigo, seu porto seguro. E eu prometo, respondeu Rose, lágrimas de felicidade em seus olhos, ser sua força nos momentos difíceis, sua luz nos dias escuros, e seu amor por toda a eternidade. Após a cerimônia e a recepção, chegou o momento que fazia o coração de Rose bater mais forte, a noite de núpcias. O quarto principal da mansão havia sido preparado com esmero. Velas perfumadas iluminavam o ambiente com uma luz dourada e suave. Pétalas de rosas brancas cobriam a cama com dossel, e um fogo baixo crepitava na lareira, mantendo o ambiente acolhedor. Rose entrou primeiro, já usando a camisola de seda branca que havia sido presente de Lady Carter. Suas mãos tremiam levemente enquanto soltava os cabelos do penteado elaborado, deixando os cachos dourados caírem sobre seus ombros. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que podia ser ouvido no silêncio do quarto. Quando James entrou, minutos depois, encontrou-a parada próxima à janela, a luz das velas criando um halo dourado ao seu redor. Ele parou por um momento, admirando sua beleza etérea, a forma como a seda fina da camisola delineava suavemente suas curvas. Rose, chamou ele suavemente, aproximando-se com passos medidos. Ela se virou, e James pôde ver o nervosismo em seus olhos verdes, misturado com amor e confiança. Chegando perto, ele tomou suas mãos entre as suas, notando como tremiam levemente. Não precisamos fazer nada que você não queira, sussurrou, beijando delicadamente cada uma de suas mãos. Temos todo o tempo do mundo. Rose ergueu os olhos para ele, encontrando em seu olhar todo o amor e respeito que sempre sonhara. Eu quero, respondeu baixinho. Só estou nervosa. James sorriu ternamente, trazendo uma de suas mãos para tocar o rosto dela com suavidade. Então iremos devagar. Você me diz se quiser que eu pare. Inclinou-se para beijá-la, um beijo diferente dos anteriores, mais profundo, mais íntimo. Suas mãos deslizaram delicadamente pelos braços dela, sentindo sua pele arrepiar-se ao toque. Rose suspirou contra seus lábios, suas próprias mãos encontrando coragem para tocar o peito dele através do tecido fino da camisa. Com infinita paciência, James foi guiando-a em sua descoberta um do outro. Cada toque era precedido por um olhar de permissão, cada novo passo acompanhado por palavras doces sussurradas. Quando finalmente a tomou em seus braços para carregá-la até a cama, Rose já não tremia de medo, mas de antecipação. Você é tão linda, murmurou ele, deitando-a suavemente sobre as pétalas de rosa. Seus olhos verdes percorriam o rosto dela com adoração, vendo como suas faces estavam coradas e seus lábios entreabertos. A noite avançou num ritmo lento e sensual, cada momento uma nova descoberta. James se dedicou a conhecer cada centímetro dela, ensinando-a com ternura os caminhos do prazer. Rose, por sua vez,
descobriu uma coragem que não sabia possuir, deixando-se guiar por seus instintos e pelo amor que sentia. Quando finalmente se tornaram um só, foi com tanta delicadeza e cuidado que Rose mal sentiu desconforto. Em seus olhos havia apenas confiança e amor enquanto James a conduzia nessa dança antiga como o tempo. Seus corpos se moviam em perfeita harmonia, como se tivessem sido feitos um para o outro. Depois, deitados entre os lençóis de seda, James a mantinha em seus braços, acariciando seus cabelos dourados enquanto observava o brilho das velas refletindo em sua pele. Rose descansava a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas tranquilas de seu coração. Feliz? Perguntou ele suavemente. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela, erguendo o rosto para olhá-lo. É como se todo o caminho que percorri até aqui fizesse sentido agora. Na manhã seguinte, Rose acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Por um momento, ficou admirando James que ainda dormia, seu rosto normalmente sério agora relaxado e sereno. Quando ele abriu os olhos e a viu observando, um sorriso iluminou seu rosto. "Bom dia, Sra. Carter", murmurou, puxando-a para mais perto. A primavera trouxe mais que o degelo a Londres, trouxe transformação. Na fábrica Carter, Rose assumiu a direção de bem-estar social, implementando mudanças que antes pareciam impossíveis. Sob sua supervisão, o que era símbolo de opressão tornou-se exemplo de inovação, com creche, refeitório e condições dignas para as operárias. Em casa, Lady Carter encontrou na nora não apenas uma aliada, mas uma verdadeira filha. Juntas, planejavam melhorias que iam além da fábrica, enquanto os risos de Emma, agora aluna de uma das melhores escolas de Londres, ecoavam pelos corredores silenciosos da mansão Carter. "Decidi abrir uma escola dentro da fábrica", anunciou James numa tarde de outono, enquanto caminhavam pelos jardins. "Para que os filhos das operárias estudem enquanto suas mães trabalham." Os olhos de Rose brilharam. "E poderíamos oferecer aulas noturnas para as trabalhadoras também", acrescentou ela, seu entusiasmo fazendo James sorrir. Era esse olhar dela, sempre enxergando além, que o fazia se apaixonar cada dia mais. A história do casal Carter tornou-se uma lenda em Londres. Nas noites de inverno, quando a neve cobria a cidade, eles se aconchegavam um no outro, relembrando aquela véspera de Natal em que uma jovem costureira ousou enfrentar o poderoso industrial, e acabou conquistando não apenas direitos para seus colegas de trabalho, mas também o coração que pensava ser feito de gelo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.